Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Luanda e o tema da nossa aula hoje é habilidades profissionais. Nós ficamos nas 2 últimas semanas sem nos vermos ao vivo. Dia 25 foi a aula referente ao dia, ao mês da consciência negra, então foi uma aula no Museu Afro. E no dia 18 nós tivemos a participação da professora Edna do Instituto Ayrton Senna. Então, há 2 semanas nós não nos vemos e eu estava morrendo de saudade. Então, como eu disse, o tema da aula é habilidades profissionais e quais são as competências socioemocionais envolvidas nessa aula. Observem aí na tela, por favor. As competências são respeito, empatia e assertividade. Então, para os professores, para as professoras que estão com o caderno do aluno em mãos e os alunos também, os nossos estudantes, essa aula é referente às páginas 34, ou melhor, da página 34 à página 37. É a situação de aprendizagem 4 e só relembrando, é o caderno do aluno, volume 4, ou seja, o 4º bimestre. Para a gente começar a nossa aula, nós veremos agora os objetivos. Então, observem aí na tela quais são os objetivos dessa aula. O primeiro objetivo é reconhecer a importância da resiliência e da dedicação no mundo do trabalho. O segundo objetivo é identificar as competências comportamentais para a inserção no mercado de trabalho. O terceiro objetivo, refletir sobre as habilidades pessoais e como elas contribuem no ambiente de trabalho. E o 4º objetivo, analisar a si mesmo para agir em busca da ampliação e consolidação das habilidades pessoais. Então, esses objetivos estão na página 34 do caderno do aluno. E observem que o foco do 4º bimestre para a 3ª série do ensino médio é o mercado de trabalho, são as nossas habilidades profissionais. Então, a gente vem orientando desde o começo do 4º bimestre como é que o aluno precisa, o que ele precisa fazer para conseguir um estágio, para conseguir uma vaga de jovem aprendiz, para conseguir muitas vezes o primeiro emprego. Então, a gente vai retomar alguns pontos referente ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho que nós estamos vendo desde o começo do 4º bimestre. E para a gente começar, então, a nossa mensagem inicial, a nossa clássica mensagem inicial, observem aí na tela, por favor, que diz lá: a gente vive esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem, até que um dia a gente muda e vê que nada mais precisa ser mudado. Então, repetindo, a gente vive esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem, até que um dia a gente muda e vê que nada mais precisa ser mudado. O autor é desconhecido e a gente pode interpretar essa frase de várias formas, porque a gente está sempre esperando que o outro mude, que o namorado mude, que o professor mude, que o aluno mude, que o marido, o filho, o irmão, que a sociedade mude. Só que a gente muitas vezes não percebe que o mais difícil é a gente mudar a si próprio, mudar os hábitos, mudar os costumes, mudar a rotina. Então fica aí a frase para vocês refletirem e pensarem o que ela tem a nos dizer. Então, continuando a nossa aula, vamos retomar brevemente alguns pontos que nós vimos na aula do dia 11 de novembro. Então, observem aí na tela, nós falamos sobre o quê? Contratos de trabalho, então, da importância do nosso aluno, quando for assinar o contrato, ele ler e compreender o que ele está assinando, qual é o tipo de contrato, qual é o tipo de trabalho que ele irá exercer. Nós falamos de alguns direitos trabalhistas, não deu para esgotar todos, mas é muito importante a gente frisar para que os alunos conheçam os direitos, e nós vimos também algumas mudanças na CLT. Como é uma retomada breve, eu não vou esgotar muito o assunto, até para a gente conseguir ver o tema da nossa aula hoje. Então, continuando, vamos para a nossa primeira reflexão. Observem aí na tela. A pergunta é:
Você sabe o que são hard skill e soft skill? Então responda no caderno e 2 minutos para vocês responderem aqui pelo chat. Eu vi que alguns professores colocaram não aqui e eu gostei bastante da sinceridade, até porque eu vou ser bem honesta com vocês. Quando eu estava preparando essa aula e eu vi esse termo no caderno do aluno, eu confesso que eu também não sabia, né? Afinal, hoje a gente percebe que no mercado do trabalho eles usam muitos termos em inglês e eu fui pesquisar. Então, antes de eu dar a resposta, eu prefiro colocar na tela, que é o nosso próximo slide. Então, observem qual é a resposta dessa pergunta, né? As diferenças entre hard skill e soft skill. Então, diz lá, no mundo do trabalho, são exigidas múltiplas habilidades dos trabalhadores. A gente também poderia falar em múltiplas competências, né? Já que competência e habilidade são conhecimentos. Aí diz lá para vocês, as habilidades técnicas, conhecidas também pelo termo em inglês hard skill, são aquelas adquiridas pela formação acadêmica na sala de aula, em livros ou em outros cursos e que podem ser adquiridas por meio do estudo de conteúdos relacionados à profissão escolhida. Então percebam que tem algumas palavras, né, alguns termos em negrito, que na verdade traduz o que significa hard skill. É aquilo que a gente aprende na escola, é aquilo que a gente aprende na faculdade, na graduação, na pós-graduação, é aquilo que eu leio num livro, né? Então a gente poderia até dizer que é um conhecimento formativo, né? Aquele conhecimento formal, aquilo que o aluno aprende nas aulas de português, de geografia, história, dependendo da graduação, né, que pode ser mais focado na área de humanas ou exatas. Esse aluno vai aprender algumas habilidades dessa área de conhecimento, ou eu posso buscar hoje pela internet alguma formação, um curso à distância, um livro, enfim, né? Hard skill vem desse nosso conhecimento formativo, mais formal, né? Seja na faculdade ou na escola. Agora observem o próximo slide, por favor. Diz lá, já as habilidades interacionais, ou soft skill, né, já que a gente já traduziu ali, são aquelas mais subjetivas, que indicam a maneira como um trabalhador se comporta e se relaciona com os outros. Atualmente, devido aos avanços tecnológicos, muitas das habilidades técnicas podem ser desenvolvidas ou apoiadas
por máquinas. Então, a gente percebe que só nesse parágrafo aí, a gente pode discutir inúmeras coisas, né? Obviamente, uma máquina, ela não tem sentimento, né? Ela não tem aquela questão que a gente chama do interrelacional. Então, quando a gente fala em habilidades interacionais, a gente pode colocar a questão de trabalhar em equipe, em aceitar diferenças, em ser tolerante. Então, envolve o nosso subjetivo. Se o hard skill envolve o conhecimento objetivo, aquele conhecimento formal, né, da sala de aula, do livro teórico, o soft skill tem a ver com a nossa subjetividade, com o nosso eu, né, com a questão das nossas crenças, dos nossos valores, que muitas vezes a gente leva esses nossos valores para a escola, se a gente pensar na realidade do aluno, ou para o mercado de trabalho, para a empresa que eu vou trabalhar, né? Então, como é que eu vou me relacionar com pessoas que pensam de modo diferente? Muitas vezes a gente fica muito mais tempo com essas pessoas com as quais a gente trabalha, né, na empresa, na fábrica, no escritório, do que com a nossa família, né? Então, quando a gente fala em soft skill, são essas habilidades, essas competências que hoje os recrutadores, né, as pessoas que trabalham no recrutamento de funcionários buscam para as empresas, né? A questão da empatia, do respeito, tudo isso a gente pode colocar como soft skill. Então, continuando a nossa aula, observem aí na tela, por favor, diz lá. As habilidades interacionais continuam a ser relevantes para a seleção e manutenção de funcionários em uma empresa, já que podem influenciar o desenvolvimento e os resultados dessa empresa. É aquele lema, né? Funcionário feliz produz mais, né? Se o funcionário sabe trabalhar em equipe, provavelmente a equipe produzirá mais para essa empresa, essa fábrica, escritório, etc. Aí tem os exemplos. São exemplos de soft skill. Atitude, comunicação, resolução de conflitos, criatividade, pensamento crítico, empatia, ética, liderança e trabalho em equipe. Então, continuando, agora é o momento da gente assistir um vídeo, né, se eu não me engano, é de uma psicóloga, um psicólogo, que vai falar um pouquinho, ou melhor, só corrigindo, é de um jovem, depois a gente tem um outro vídeo, que vai ficar mais claro a diferença entre soft skill e hard skill. Então, observem aí na tela, por favor. Nessa sequência de vídeos que eu tenho abordado sobre soft skills, eu já te contei o que são as soft skills e como fazer para desenvolvê-las. Se você ainda não assistiu a esses dois vídeos, vou deixar o link aqui embaixo da descrição que você possa ter um conteúdo mais completo, ok? Mas hoje eu resolvi te falar quais são as 5 soft skills que as empresas mais procuram e podem ser o seu diferencial no mercado de trabalho. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque o conteúdo com certeza vai ser importante para a sua vida profissional. Meu nome é Alexander Frota, sou especialista em mercado home office e vou te contar as 5 soft skills que todo profissional deve ter. Então vamos lá. A primeira, proatividade. A proatividade, sem dúvidas, é uma coisa que todo profissional deve ter e, se não tem, deve tentar desenvolver o mais rápido possível. Um profissional proativo tem a capacidade de prever e evitar que possíveis problemas aconteçam. Ele planeja e executa as ações pensando sempre um passo à frente em como elas podem gerar resultados positivos para a empresa. Completamente diferente do profissional reativo, que apenas corre para resolver problemas depois que eles acontecem. Isso significa que o proativo vai evitar todos os possíveis problemas? Não, mas ele tem a capacidade de evitar a maioria e quando acontece alguma situação negativa, ele já conhecia os riscos e sabe como contornar a situação. E por isso, o profissional proativo é extremamente requisitado. 2. Gerenciamento de tempo. Um dos recursos mais escassos nos dias de hoje é o tempo. As rotinas cada vez mais corridas exigem que um profissional tenha a capacidade de gerir o seu tempo da forma mais eficiente e inteligente possível.
Nenhuma empresa gosta de lidar com atrasos ou trabalhos mal feitos porque foram deixados para a última hora. Para os profissionais da parte da gerência, é extremamente necessário que você saiba definir o tempo em que precisa cumprir todas as metas e cumpri-las dentro do prazo estipulado. Para os que trabalham na parte operacional, se organizem de forma que consigam atender às necessidades da empresa com o máximo de produtividade possível. Nosso dia tem apenas 24 horas e é de suma importância saber tirar o máximo de cada hora do nosso dia. 3. Controle emocional. Saber usar suas emoções a favor da sua produtividade é fundamental. E todos nós sabemos que o dia a dia, não apenas do trabalho, é estressante e desgastante, mas o segredo é usar isso tudo a seu favor. Saber manter a calma e usar as emoções como impulso para a produtividade é essencial. Sem falar que uma pessoa que não consegue controlar as emoções é uma bomba relógio que pode acabar com um bom ambiente de trabalho em pouquíssimo tempo. Controle emocional é importantíssimo para um bom ambiente de trabalho e para a sua produtividade. Então agora vamos para o quarto passo, que é senso de dono. Toda empresa gosta de ver os seus profissionais realmente se sentindo parte do projeto, tendo aquele senso de muitas vezes só o dono tem. As empresas querem os colaboradores que tratam o negócio com empenho, dedicação e que eles tratariam os próprios negócios. Os profissionais com senso de dono trabalham focado em desenvolver a empresa, em trazer resultados expressivos e melhorar cada vez mais a imagem da instituição. O profissional que não tem isso trabalha apenas pensando no salário e acaba não entregando tanto quanto o que possui o senso de dono. A grande verdade é que quanto mais a empresa cresce e mais você se dedica a ela, vai trazer o bem para a empresa e para você. Pessoas que pensam com a cabeça de dono são justamente os que mais crescem dentro da empresa e fazem uma carreira respeitada por todos na instituição. Quem pensa apenas no salário final do mês acaba sendo uma peça descartável, já que para trabalhar só por causa do salário, qualquer um trabalha. O que vai diferenciar é a motivação na empresa e nos projetos que se envolvem por ela. Inclusive, o profissional com senso de dono vai ser bem mais remunerado a médio e longo prazo. Agora, 5. Habilidades para multitasking. Esse é um dos mais procurados, sem sombra de dúvidas. O profissional com habilidades para multitasking é o que consegue se envolver com vários projetos simultâneos sem perder a qualidade e a eficiência. Esse é o cara que você sabe que vai passar um projeto para ele e mesmo que ele esteja envolvido em outras coisas, ele vai te entregar como se não estivesse lidando com mais nada. O único perigo disso é a pessoa acabar se envolvendo em coisas demais. Até porque o nosso tempo é limitado e não tem como se envolver em mais projetos do que você tem tempo para se envolver. Mesmo o profissional multitasking sendo a pessoa que faz parecer que o dia dele tem 25 horas de tanto que produz. Todos temos um limite e deve ser respeitado. O grande diferencial do profissional com essas soft skills é que ele te entregará o melhor dele em vários projetos simultaneamente. O Alexander, que é o palestrante do vídeo, trouxe vários pontos importantes, a questão de gerenciar, de gerir o tempo, da organização, da proatividade. Nada como a gente ouvir um jovem, um universitário, falando para os nossos alunos que no ano que vem ou estarão na universidade ou no mercado de trabalho, quais são aquelas habilidades, aquelas competências mais buscadas atualmente no mercado de trabalho. Então, sem me alongar mais, a gente vai para a segunda reflexão que vem de encontro à fala do Alexander. Então, observem aí na tela, por favor, diz lá para vocês responderem. Quais são as habilidades essenciais
no mercado de trabalho na sociedade atual. Então, mais 1 minuto para vocês compartilharem aqui pelo chat. Eu vou ler algumas respostas aqui dos professores. O professor Alessandro, ele falou empatia, respeito, interesse em aprender, né? Até porque se o funcionário fala que já sabe tudo, a gente percebe que cada vez mais a gente tem que estudar, né? Tem que se abrir ao conhecimento. Então, muito boa resposta. A professora Elisângela colocou proatividade, a professora Priscila, proatividade e comprometimento. Né, a professora Marta, as habilidades socioemocionais. Não é à toa que a gente tem esse componente curricular que a gente pode dizer, entre aspas, que é novo, né, que é para a gente mostrar para o aluno que, na verdade, essas habilidades estão sendo cada vez mais exigidas na sociedade atual, no mercado de trabalho. E a professora Regiane colocou conhecimentos e desempenho no comprometimento na tecnologia, até porque a gente percebe que cada vez mais a tecnologia tem, inclusive, nos substituído. Eu vou falar sobre isso na aula do 2º ano, na próxima aula. Então, continuando a nossa aula, sem mais delongas, observem aí na tela a parte teórica, que é o texto que está, inclusive, no caderno do aluno, na página 36. Então, diz lá, resiliência é uma habilidade necessária no mundo do trabalho, né, como título, e diz, entre as soft skills, a resiliência é uma das de maior destaque. O dicionário indica como uma de suas entradas a capacidade de se recobrar com facilidade ou adaptar-se a mudanças ou a má sorte. Né? O que está falando? A vida é imprevista, né? Por imprevisibilidade, e hoje o funcionário, não só o funcionário, todos nós precisamos ter essa capacidade de se adaptar a mudanças. Né, ou ao acaso, porque nem tudo aquilo acontece conforme a gente planejou, conforme a gente desejou, almejou, enfim. Então, a resiliência hoje é uma habilidade, é uma competência socioemocional exigida no mercado de trabalho. Então, continuando, isso quer dizer que o indivíduo com resiliência é capaz de superar momentos difíceis e no mundo do trabalho mostra-se uma pessoa que consegue trabalhar sob pressão ou em ambientes em que há muitas mudanças em um curto espaço de tempo, ou seja, essa pessoa dá conta de se adaptar. Então, essa questão da adaptação, de não se acomodar, de buscar novos conhecimentos, a gente sabe que no mundo competitivo de hoje, que essa juventude está encarando, é cada vez maior, então o nosso aluno, né, os jovens precisam ter essa capacidade ou essa competência socioemocional da resiliência ou de se adaptar, né, conforme as mudanças venham acontecendo. Né? Então, por exemplo, a mudança veio e aí a gente se acomoda, né, provavelmente outro ocupará o lugar, né, o nosso lugar ou no caso do aluno. Então, continuando, observem na tela, diz lá, tanto no ambiente de estudo quanto de trabalho,
Essa habilidade, né, a resiliência, resultado de aprendizagens e experiência ao longo da vida, é importante para superar adversidades, né, problemas, empecilhos, obstáculos. Considere que a resiliência é, portanto, uma habilidade que pode ser aprendida. Ela não é apenas a superação de um acontecimento ruim, mas também o aprendizado que decorre da experiência de se ter passado por situações adversas. Então, o que a gente pode dizer desse trecho, né, desse texto? Que a resiliência não é algo inato, né, obviamente tem algumas pessoas privilegiadas, né, que são mais resilientes, mas é uma habilidade que pode ser aprendida. Então, é muito comum a gente escutar isso até entre as pessoas, né, no senso comum. Eu não sei de onde eu tirei tanta força para superar isso, né? Eu não sabia que eu conseguiria superar algo. Isso é resiliência. Então, muitas vezes a gente não sabe que tem essa força de superação, de adaptação, e a gente tem, né? A gente pode aprimorar, a gente pode praticar. É isso que o texto está falando. Então, para a gente aprofundar mais um pouquinho o assunto, a gente vai assistir mais um vídeo que vai falar por que essas competências, essas habilidades são tão importantes hoje. Então, observe aí na tela, por favor. Você já deve ter me visto postar alguma coisa sobre um trabalho que eu faço de business coaching, ou seja, coaching para empresas. E, gente, fazer business coaching nada mais é do que fazer coaching para as pessoas que estão dentro de uma empresa performarem melhor. Tá bom, e o que isso tem a ver com você? Tudo, porque dentro desse trabalho eu tenho aprendido algumas habilidades que são fundamentais e que muitas vezes a gente negligencia. Então hoje eu vou falar sobre as chamadas soft skills. Você sabe o que é isso? Você não sabe? Então vem aprender comigo. Soft skills são as habilidades não técnicas que você precisa ter para se dar bem num trabalho, na sua carreira, numa empresa. Como eu estava contando para vocês, eu trabalho bastante com essa seara do business coaching, ou seja, eu dou coaching para algumas empresas. Dentro desse cenário, a gente acaba lidando muito com os líderes, mas também com toda a esfera de profissionais dentro da empresa. Sabe o que a gente mais percebe? Que muitas vezes as pessoas têm as habilidades técnicas que elas precisam ter para executar bem aquele trabalho. Por exemplo, habilidades técnicas pode ser softwares que as pessoas dominam, pode ser, sei lá, se ela sabe inglês, se ela sabe espanhol, que é necessário para algum cargo. Ela faz bem aquela tarefa para qual ela foi designada. Mas sabe onde que o bicho pega? O bicho pega nas habilidades não tão óbvias. O bicho pega nas habilidades que são as soft, né? As suaves, ou seja, nas habilidades não técnicas. E essas são as soft skills. Então eu queria te convidar hoje a pensar um pouquinho como é que você está em termos de soft skills. Várias pesquisas mostram que os recrutadores, os profissionais de RH, cada vez mais valorizam as soft skills, porque são elas que determinam se a pessoa vai conseguir executar bem as funções no final das contas. Por exemplo, se você for gestor, né, se você for líder de alguém, você precisa muito desenvolver essas habilidades, porque senão você vira um tirano, aquela pessoa que está ali e não consegue gerir pessoas. Então, algumas das soft skills são, por exemplo, conseguir lidar bem com pessoas, são os relacionamentos interpessoais. A capacidade de comunicação é uma soft skill super valorizada. Criatividade, até a sua postura, sabe? Ter uma postura mais positiva, ser um colega bacana para trabalhar, e isso é uma soft skill bastante valorizada dentro dos profissionais de RH, dentro da área, das mais diversas áreas de uma empresa. E como é que você faz isso, né, gente? Muitas vezes isso requer uma coisa chamada autoconhecimento. Dor no coração, né? Então a gente pensa que vai fazer uma faculdade, que vai fazer um curso técnico, que vai estudar e que tudo então tem que dar certo na nossa carreira. Não vai dar, gente. Se você não começar a desenvolver as soft skills, cada vez mais você vai ficar fora das empresas, porque elas valorizam isso. Eu lido com grandes gestores e eles observam demais o comportamento dos funcionários. Então, observar o seu próprio comportamento e o comportamento do seu time, se você for um líder, é fundamental para você entender se aquele time vai performar, ou seja, se ele vai produzir bem. Sabe um problema muito comum? Problema de comunicação. Então as pessoas não se comunicam, sabe? Tem ruído naquela comunicação. Isso acaba prejudicando demais as empresas. Porque como é que você vai produzir bem, como é que você vai ter uma produtividade alta se a comunicação não está eficiente?
Outro problema comum, fofoca, fofoquinhas, pessoas que não conseguem lidar com críticas, que não conseguem trabalhar bem em equipe, que não conseguem ter bons relacionamentos, aquelas pessoas rabugentas que não lidam bem com os outros, isso aí cada vez mais é mal visto. Então, se você percebe a partir desse vídeo que você não tá lá aquelas coisas nas chamadas soft skills, eu recomendo que você comece a trabalhar isso e comece logo, porque isso vai fazer diferença na sua carreira. E antes que você me pergunte, eu sei que alguns de vocês vão pensar assim, nossa, mas eu conheço, amor, um monte de chefe que é escroto, sabe? Que tipo, não é bacana, não é legal, não tem soft skill nenhuma e tá lá no topo. Pode ter certeza que cada vez mais isso vai ser mais raro dentro das organizações. As pessoas não estão mais dispostas a sofrer, graças a Deus, assédio moral dentro das empresas. Então, aprender a lidar com gente é a principal habilidade que você tem que desenvolver a partir de agora para se dar bem em qualquer carreira que você tenha resolvido fazer. Pode escrever o que eu tô falando. Como que você pode desenvolver isso, afinal de contas, né, gente? Processo de coaching ajuda? Ajuda, vou puxar a sardinha pro meu lado, mas também o processo terapêutico ajuda demais. Livro de autoajuda pode te ajudar, sim. Pedir feedback das pessoas que convivem com você. Começa a treinar em casa, ser uma pessoa que lida melhor com os outros, pelo amor de Deus. Para de ser mal-humorado, para de ser mal-humorada, rabugenta. Aprende a trabalhar em equipe. Começa treinando, brincando com seu filho. Treinar, brincar com criança ajuda demais você a desenvolver a chamada soft skills. Vai treinando fora do trabalho. E dentro do trabalho, exercite o respeito ao outro e a tolerância. Parece uma coisa tão simples, mas no final das contas, se todo mundo fizesse isso, a gente teria muito menos problema dentro das empresas, dentro das organizações. A gente sabe que a psicóloga está falando para os nossos alunos, né, para os jovens, para essa juventude aí que está chegando no mercado de trabalho, mas eu estava revendo, né, que eu já assisti esse vídeo, e muitas vezes a gente começa a pensar, já que a gente já está inserido no mercado de trabalho, nas nossas habilidades soft skill, né, porque essas habilidades não são fáceis, mas não são impossíveis. E vocês perceberam, ela trabalha com isso, com seleção, com recrutamento. Cada vez mais as empresas olham essas habilidades. É só repararem nas dinâmicas, né, de grupo nas empresas, os psicólogos observam isso, ou mesmo na entrevista tete a tete. Então, para a gente continuar, já que a nossa aula está quase no final, observem aí a primeira atividade do dia. A pergunta é: qual a soft skill você mais precisa desenvolver? Então, mais um minuto para vocês compartilharem as respostas aqui pelo chat e a gente já volta. A professora Cláudia colocou aqui gestão de tempo e eu confesso que eu me identifiquei com essa resposta, até porque quando eu estava no trabalho em casa, né, no home office, é bastante difícil a gente gerenciar o tempo, principalmente quando a gente tem filhos, tem outras coisas, né? Então, muitas vezes eu me via participando de uma reunião ou atendendo o aluno e tentando fazer outras coisas, ou não conseguindo dividir a minha rotina, né? Então, de manhã eu atendo alunos e à tarde eu faço outras coisas, né? Eu me via, às vezes, até de madrugada falando, respondendo atividades de aluno. Então, é uma competência, é uma habilidade soft skill bastante importante, não só para quando a gente está em home office, mas também na empresa. Afinal, a gente precisa cumprir prazos, entregar trabalhos, enfim. E para a gente finalizar a nossa aula, já que a frase inicial falava sobre hábitos, né, a gente vai voltar na semana que vem, na próxima aula, a falar sobre isso novamente. Eu trouxe um outro vídeo que fala como é que a gente pode mudar os nossos hábitos e desenvolver
essas habilidades soft skill. Então, observem aí na tela, por favor. Você já imaginou a sua rotina sem os seus hábitos? Eu posso afirmar que ela seria muito cansativa e que não faria metade das coisas que você faz hoje. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele é especialista em poupar energia. É exatamente por isso que existem os nossos hábitos. É sobre isso que nós vamos falar no Chá e Terapia de hoje. Imagina só, se todas as vezes que você fosse escovar os dentes, você precisasse aprender como abre a pasta de dente, ou se todas as vezes nós precisássemos aprender como amarra o cadarço do sapato, se fosse preciso aprender tudo isso novamente. Bem basicamente, o seu cérebro percebe uma necessidade sua, assimila os comportamentos necessários para que você consiga cumprir determinada tarefa e então alcance o resultado esperado. Ele agrupa esses comportamentos no que nós chamamos de hábito. É como se para algumas atividades a gente ligasse o que a gente chama de piloto automático e simplesmente seguíssemos com a vida. O famoso ciclo do hábito, ele é composto por uma deixa, por uma rotina e por uma recompensa. Calma, que eu vou te explicar melhor ao longo do vídeo. Mas como será que o meu cérebro sabe que aquele comportamento ele precisa virar um hábito? Uma das possíveis explicações é que eu ativo o meu sistema de recompensa e a minha vontade de ter aquele mesmo resultado várias vezes me faz criar um hábito. Ou seja, é o meu desejo por algo que cria a necessidade de um novo hábito. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu quero sentir meus dentes limpos. Essa é a minha deixa. Para isso, eu preciso escovar os dentes com determinados produtos. Essa é a minha rotina. Para que no final eu tenha a satisfação da sensação de limpeza, que essa é a recompensa esperada. Fez mais sentido? Só que a gente precisa ter muito cuidado, porque da mesma forma que a gente pode formar bons hábitos super úteis para a nossa vida, a gente também pode formar hábitos que fazem muito mal para a nossa saúde, seja ela física ou emocional. Aí você pode estar se perguntando, se o hábito for ruim, eu consigo esquecer ele, certo? Errado. Lembra que o seu cérebro ligou o piloto automático porque ele já sabe que determinada atitude te gera prazer? Pois é, um hábito não se esquece, mas se ele te prejudica, você pode se esforçar para sair desse piloto automático e substituir ou mudar aquele hábito, porque esquecer completamente, se você é uma pessoa saudável, infelizmente, ainda não é uma função que o seu cérebro é capaz de fazer. Bom, um breve resumo daquilo que você não pode esquecer sobre os hábitos. Eles são fundamentais para poupar energia, mas também é fundamental a sua atenção para perceber o quanto que eles têm te feito bem ou mal. Claro que cada caso é um caso, mas uma dica simples para você refletir se os seus hábitos estão te fazendo bem ou não é: qual é o impacto deles na sua vida? Você tem tido algum prejuízo através dos seus hábitos? Pensa um pouco e, se necessário, você pode procurar ajuda para mudar ou substituir eles. O processo, ele não é tão fácil, mas o fato de te trazer mais leveza e tranquilidade, eu garanto que vale a pena. A gente viu que a palestrante resumiu o livro O Poder do Hábito, né, que inclusive eu falei um pouquinho sobre o hábito na aula da primeira série do ensino médio e por que é tão difícil a gente mudar hábitos, né? A gente sabe muito bem o que tem que ser feito para passar no vestibular, a gente sabe o que tem que ser feito para emagrecer, para ter uma vida mais saudável, mas como ela disse, né, o nosso cérebro se atrai pelo imediato, pelo prazer imediato, por aquilo que é mais fácil, é algo natural da gente, né, da natureza humana. E para mudar esses hábitos, ela trouxe alguns pontos, a questão da deixa, da rotina, da recompensa. Como a nossa aula está acabando, a gente vai retomar sobre esse ponto na semana que vem, na nossa próxima aula. E para concluir a aula, eu queria, já que a gente está falando sobre hábito, né, a nossa frase de reflexão final é: pequenas mudanças fortalecem novos hábitos. A gente não muda imediatamente, é preciso um passo de cada vez, até para que aquele hábito bom se torne rotina. Tem outras atividades nessa aula, essa aula já está lá no repositório do Centro de Mídias, tem outras reflexões que os professores podem fazer com os alunos e, como eu disse, a gente retoma na semana que vem. Um grande abraço e uma ótima noite para todos vocês.